Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Integrada no projeto Palcos Instáveis, Segunda Casa, Vanishing é uma peça em 2 momentos com 2 intérpretes, onde cada um dos criadores constrói uma partitura coreográfica para o outro. Partindo de reflexões sobre a efemeridade da dança e do ato performativo, a peça investiga o gesto, a presença e a ausência, o aparecimento e o desaparecimento. Entre repetição, observação e contaminação do movimento do outro, Vanishing propõe um diálogo contínuo entre ação e reação, visibilidade e invisibilidade. Beatriz Valentim formou-se na Escola de Dança do Conservatório Nacional e é licenciada em Sociologia pelo ISCTE. Trabalhou com criadores como Olga Roriz, Jerome Bell, Raymond Hogg, Mafalda de Ville, Silvia Real, Francisco Camacho e Né Barros. O seu trabalho cruza dança, artes plásticas e música, com especial atenção a diferentes públicos. Bruno Senune iniciou os seus estudos em dança no Ballet Teatro, onde atualmente desenvolve projetos de formação. Colaborou como intérprete com artistas como Tânia Carvalho, Né Barros, Theo Mercier, Boris Charmatz, Flávio Rodrigues e Carlota Lagido. Desde 2015 desenvolve projetos autorais apresentados em diversos contextos. Ambos desenvolveram a peça Vanishing, sobre a qual falamos neste episódio. Bem-vindos, Olá. Obrigada por participarem neste podcast Instável. Vou iniciar esta conversa exatamente sobre aquilo que vamos ver em palco, muito em breve. Vanishing começa por ser apresentado como um encontro, uma peça em 2 momentos, com 2 intérpretes, 2 discursos, onde cada um compõe uma partitura para o outro, repetindo padrões, recorrências, organismos. Mas parece-me a mim que Vanishing vai um pouco mais além. Diria que é um exercício de exploração do corpo, do movimento, do gesto, por outros territórios como os ciclos de dia e da noite, pertence à memória. Estou correta neste pensamento? Não? Então, olá, e então, obrigado desde já então por este encontro, por esta partilha. E sim, a peça vai viaja por vários campos, e especificamente então sobre a peça. Nós quando começámos o projeto, na altura o nosso ponto de vista, ponto de partida, né, foi algo que até é bastante recorrente nas artes performativas, foi pensar sobre a efemeridade desse ato, né, que é o momento performativo. E ao pensar o corpo, né, o gesto, o movimento como ferramentas base dos nossos projetos, interessou-nos realmente o facto da dança percorrer este lugar de transição. Realmente tudo o que acontece na dança e tudo o que todas as artes formativas, na verdade, né? É um encontro do agora, né? Ele é único e é irrepetível. Então começámos por aí. E o título da peça, Vanishing, nasceu desse pensamento inicial sobre a efemeridade, do que acontece, e então de uma tentativa, né? De um ensaio, como falas, de como coreografar será possível coreografar a efemeridade da dança. E para isso, então, criar, tentámos, né, criar uma dança de atos de desaparecimento, Vênus, mas também de aparecimento, essa dualidade. Ao longo da peça, criámos rastros, criámos memórias, também, como estás a falar, padrões, ou seja, padrões que contaminam de um sol para o outro, mas depois já são alterados, dando ênfase e indícios do que ficou, do que aconteceu. Pronto. Isto como um desejo então de coreografar a efemeridade, de coreografar o invisível, e a memória, como também estás a referir, é muito importante na peça, e toda a sua poesia, toda a sua complexidade,
como uma ferramenta que achamos que foi um ponto de partida fixe para agarrar essa efemeridade. Um, e então ela passou a ser, a memória passou a trabalhar sobre a memória, passou a ser essencial no processo e na construção da peça. E fizemos de diferentes formas, através dos padrões de movimento, que se repetem em ambas as coreografias, mas contaminados, alterados. Na partitura sonora, que se repete com alterações, no desenho de luz, que se repete, mas é invertido, de um sol para o outro. Pronto, se calhar estou a ser um bocado de spoiler, mas com e também, pois, a certa altura também na criação apareceu um material que é muito importante, que é um pó, uma poeira, uma areia, que também é bastante importante no sentido deste trabalho da memória, porque é um pó que percorre os dois solos e ele cria um mapa no espaço, ele cria um mapa das deslocações, dos pontos de desejo, dos pontos de mais intensidade, bom, por aí fora. Fantástico. Beatriz, queres acrescentar? Queres dizer alguma coisa? Acho que o Bruno já disse tudo, mas Uhum. posso só acrescentar nesta ideia da recorrência, não é? Da repetição, ou seja, a ideia de repetição, loop está muito presente, hum, tanto na coreografia de formas diferentes, não é? Porque a premissa foi essa, mas depois na música e na luz, acho que ela está presente mesmo de uma forma mais óbvia também ao olhar e ao ouvido, e acho que isso faz agarrar, é um ponto quase de sustentação. Eu gostava, sobre relativamente ao processo de criação, como é que a peça foi construída? Vocês trabalharam cada um, separadamente e depois juntaram-se e depois juntaram as vossas propostas ou foram construindo um com o outro? Como é que foi esse processo? Então, eu e o Bruno já nos conhecemos há algum tempo, desde 2019, acho eu, e nunca tínhamos criado nada, não é? Em conjunto. Mas já conhecíamos alguns métodos de trabalho de trabalharmos com outras pessoas, com outros artistas. Também com métodos diferentes, esses artistas entre eles, pronto. E quando nós decidimos fazer isto, e com base nesta ideia de, ok, são dois solos, mas há uma repetição, há um loop, decidimos que os conceitos da criação seriam os mesmos. Pronto, em diálogo do ponto de vista macro da peça, não é? Mas que depois os conceitos mais subjetivos da dança e do material coreográfico poderiam ser definidos, cada um à sua, pronto, à sua maneira e com as suas intenções. Em relação ao processo criativo mesmo, para trabalhar isto, em primeiro lugar, dizer que realmente não estávamos sempre os dois no mesmo lugar, até porque vivemos em sítios diferentes. E então tivemos duas, acho eu, residências em que estávamos ao mesmo tempo, mas inicialmente trabalhamos de forma separada. E nisso recorremos muito ao vídeo. O Bruno já está mais habituado a trabalhar a solo, no seu próprio trabalho, e por isso, e eu não gosto tanto, e por isso ele trouxe para a criação aqueles que são os mecanismos e as ferramentas que ele costuma usar, nomeadamente o vídeo, não é? Gravar-se e observar-se. Então foi isso que fizemos no início. O Bruno gravava-se e depois enviava-me. Um, e eu ao início confesso que não estava muito segura de eu fazer isso porque também não tinha feito, ou seja, eu sempre que me gravava a mim era para eu depois me ver, não era para mostrar a ninguém, nem era para partilhar com ninguém. Um, mas realmente, pronto, são ferramentas do presente, não é? Que são super imediatas e pronto, e que E que funcionam. funcionou. Sim, Exato, funcionam. exato. E por isso fizemos isso no primeiro momento, mandávamos vídeos um ao outro, explicávamos mais ou menos o que é que também queríamos com Uhum. esse trabalho.
E depois no final é que tivemos assim um período mais longo e mais estruturado, não é? Mais seguido, quero dizer. E aí, como também já tínhamos incorporado algum do material, acho que foi mais fácil depois dar feedback, pronto, ser mais detalhado, não é? Como cada corpo já estava a interiorizar esse material, foi mais fácil também que cada um de nós pudesse ir mais ao detalhe, pronto, explicar mesmo qual é que era, para além de não ser só o detalhe físico, não é? O detalhe da sensação, o detalhe do estado, e acho que ao juntar tudo conseguimos ver, pronto, que haviam coisas realmente que se cruzavam e que dialogavam muito bem. Pronto, por exemplo, a questão espacial, sem querer também revelar muito, ela é muito diferente em cada solo, mas isso acho que dialoga, pronto, dialoga muito bem uma coisa com um solo com o outro, nesse sentido também. Bruno, queres falar um pouquinho? Acho que olha, para mim a recriação fluiu muito bem, foi Ok, muito. ok. É isso, eu e a Beatriz já nos conhecíamos há muito tempo, Uhum. de outros contextos, Uhum. mas como já tínhamos uma cumplicidade, não é? Foi super fluido e pronto, realmente em termos de trabalhar a proposta, eu realmente o que, o que fiz de criação foi sempre muito sólido de mim para mim. Já tenho assim algumas ferramentas, não é normal, toda a gente cria as suas ferramentas. E introduzi muito a questão do vídeo. Não, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o vídeo porque às vezes também quando estás sozinho, né, tipo, é muito. É muito. Fizeste a observar, não é? Pode ser um bocado, né? Então o vídeo parece que é uma pessoa. Sim, sim, E acho sim. que é fixe de usar o vídeo, mas o vídeo usei muito, gosto de usar o vídeo e usei muito a microbitriz, não para, porque também, depois também é muito flat, não é? Mas é mais para captação de forma, para captação de sentir a peça, o espaço todo, não é? Não para tu trabalhares a coisa, sensações internas e intenções. Isso não se Uhum, vê, uhum. né? Tipo, é mais a forma. E depois eu gosto disso gostei de fazer isso com o vídeo de Beatriz, foi dar-lhe um vídeo, ela captava o que captava desse vídeo, depois eu via, estávamos um dia juntos, no meio deste processo todo de distância, e via o que ao vivo, e depois já trabalhava sobre isso, ao que via ao vivo, novamente depois com o vídeo, pronto, foi por aí. E Ok. também tínhamos aquela coisa pronto, de observar a gestualidade mesmo quando não estávamos a dançar. Pronto, Hum, eu pelo menos lembro-me disso e lembro-me de associar. Também hum, pronto, é uma questão muito sociológica e depois eu posso falar, mas eu estudei sociologia e eu lembro-me que Uhum. muitos dos trabalhos eram observar. E como nós estávamos de facto a estudar a gestualidade mais do que propriamente o movimento coreográfico, foi muito importante para mim. Ou seja, consigo dizer que depois deste projeto conheço melhor o Bruno nos seus gestos do que conhecia antes, porque aprendi a observar com mais detalhe a maneira de se mexer também no próprio dia a dia, não é? Sem Ok. ser só na dança em si. Gosto muito. Sim. Ok. Ok. Vanishing tem uma particularidade de ter música ao vivo em palco. Ou seja, à partitura coreográfica juntou-se também uma partitura musical. A música ao vivo entrou em que parte deste processo, ou sim, em que parte deste processo de criação? Facilitou a construção da peça? Foi facilitadora? Como é que funcionou entre vocês e a música? Entre a dança e a música, este diálogo? O facto do Pedro, né, estar ao vivo connosco foi uma decisão assim feita logo desde bastante no início do projeto. Eu acho que não sabíamos muito bem porquê no início, mas sentíamos que esta presença de quem faz a música tinha que estar connosco.
E os sentidos foram-se criando a partir dessa decisão também, pronto, dessa decisão mais intuitiva. Na verdade, acho que a presença do Pedro uh, catalisou aquilo que as nossas intenções, criou sentido naquilo que também já falámos de criar padrões entre solos. E na verdade, depois também a presença do Pedro, eu gosto, há qualquer coisa de misterioso na presença do Pedro em palco, porque ele encontra-se no centro, no fundo, e sempre em penumbra, tu nunca vês muito bem, nunca, tu vês, mas nunca vês bem, não vês a sua cara, não vês os olhos. E também, a partir desta também decisão de colocar neste lugar de mistério, e questão de não ver os olhos, o olhar, a questão do olhar também tornou-se bastante importante na peça, como uma ferramenta de pesquisa. Ahm, por exemplo, a Beatriz começa uma viagem de dentro para fora, ela começa com os olhos fechados e ela vai acordando, vai vendo o mundo. Ah, por outro lado, na coreografia da Beatriz, para mim, eu tenho uns óculos praticamente o tempo todo, que mais, ou seja, mais para a frente é que desvendo o meu olhar, e então o olhar que veio a partir do Pedro também, a cena do olhar, de não vês bem a identidade do Pedro, uh, uh, que, tentámos criar também uma coreografia do ver, desver, uma coreografia do invisível, como coreografar o invisível, visível, invisível barra invisível. Pronto, acho que é muito, o Pedro em palco faz muito sentido no processo e na peça. Beatriz, Sim, sim, é isso. Acho que até foi mesmo uma coisa que fomos descobrindo com o tempo, e foi ótima. Acho que realmente, neste momento, acho que não conseguimos imaginar sem. Um, a nível musical, se calhar posso acrescentar só que nós também fizemos a proposta ao Pedro dele compor só para um instrumento, como estávamos nesta ideia de solos. Ok, não, claro que ele tem que ter, claro, nada é claro, mas queríamos que ele tivesse apenas um instrumento para nos mantermos neste diálogo de apenas uma pessoa e, portanto, seria um diálogo entre ele e um instrumento. E tendo em conta que ele é guitarrista e baixista, e também percebemos que o baixo é um instrumento menos utilizado e que ele próprio também gostaria de explorar mais, e acho que para nós interessou-nos também ser algo. Pronto, não estou a desvirtuar o trabalho de uma guitarra a solo, obviamente, é lindíssimo, mas aqui queríamos outra coisa, pronto, e chegamos a este baixo elétrico que é tocado, depois, quando forem ver, vão perceber que é tocado também de diferentes maneiras, para além da mais comum. tradicional, digamos Exato. assim, exato. Agora sobre vocês os dois, Beatriz e Bruno, vocês estão em locais diferentes, têm percursos diferentes. Em que ponto é que vocês se cruzaram e o porquê desta criação em conjunto? Eu comecei a estudar dança no Porto, no Uhum. Ballet Teatro. Uhum. Depois, quando acabei o Ballet Teatro, comecei a me envolver em projetos, maioritariamente como intérprete para outros artistas em diferentes áreas, em vários contextos. Em 2015 comecei a desenvolver os meus projetos e foi em 2015. Em 2019 encontro-me com a Beatriz num projeto da Ana Barros e entretanto depois já continuamos a colaborar posteriormente a 2019 com a Ana Barros noutros projetos. Depois encontramos um projeto também do Francisco Camacho e foi em 2019 que a gente se encontrou. Uh, queres dizer também um Sim, pouco disso já? sim, posso, sim. Um, Pronto, lá está, temos percursos um bocadinho diferentes. Eu comecei logo para aí com 5 anos, pronto, aquelas coisas Comecei com 15. típicas de ir, de ir para o balé. Um, Pronto, e sempre gostei fazia maioritariamente balé, mas pronto, também fiz teatro, dança jazz, dança contemporânea, e depois fui para Lisboa estudar para o Conservatório Nacional.
Tive um ano a estudar fora, em Budapeste, e depois, quando voltei, na verdade estava assim um bocadinho indecisa com tudo, porque também queria voltar a estudar algo mais relacionado com as letras e pronto, com ler, com estudar, com conhecer, porque o conservatório, pronto, de facto, a nível de dança, dá uma formação exigente e boa, mas faltava-me o outro lado, porque não tínhamos assim tantas disciplinas, então eu quis ir estudar outra coisa, e foi durante esse período, portanto as duas coisas foram ao mesmo tempo, que eu comecei a trabalhar como freelancer, com pronto, vários coreógrafos, coreógrafas, um, e curiosamente, quando voltei ao Porto, realmente, até por questões mais pessoais, conheci a Né. Pronto, e então foi em 2019 que fizemos a primeira peça em conjunto, e depois fizemos várias a partir daí. Um, e a decisão de trabalhar em conjunto veio um bocadinho daquilo que eu já tinha dito antes, Uhum. que era, pronto, realmente eu sentia ou sinto que alguns bailarinos fazem solos e eu também queria fazer um solo. Só que Ok. eu não gosto mesmo de trabalhar sozinha, e eu sei que um solo nós não temos de trabalhar sozinhos, né? Temos outras pessoas Uhum. à nossa volta. Mas pronto, eu era assim, não, eu acho que gostava de alguém que me propusesse realmente uma linguagem diferente daquela que eu conheço. Pronto. E então propus ao Bruno, pronto, e a contraproposta foi logo muito engraçada, porque o Bruno disse, ok, eu faço para ti, mas só se tu fizeres para mim também. Pronto, ou seja, a temática ou agora está-me a falhar a palavra, mas toda a componente da peça partiu só desta Esta proposta premissa. inicial, Sim, sim. sim. Ahm, e acho que é isso, pronto, e depois tudo se desenvolveu à volta desta ideia de dois solos de pessoas, lá está, também com corpos diferentes e com formações diferentes, experiências diferentes, etc. Uhum. Ok, fantástico. Estou mesmo com muita vontade de ver o trabalho final e obrigada pela vossa disponibilidade e obrigada por participarem neste podcast e vemos muito em breve então. Sim, Sim. Ok? sim, Ok, muito boa obrigada. continuação. Tchau, adeus. Obrigada, um bom dia. Bom dia, bom dia, tchau.